Olá, eu sou a Marina Nabão. Sinta-se muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou aqui com a Camila Pires, que é terapeuta holística sexual. Ela vem falar para a gente sobre o despertar do erotismo sagrado. Fica de olho que essa conversa vai ser muito boa. Camila, bem-vinda, querida. Que bom te receber aqui. Ai, grata, Flor. Estou muito feliz também por estar podendo contribuir aí para essa revolução maravilhosa. E conta pra gente, o que que você entende por erotismo e por que que você acha que é importante, você devota, né, todo o seu trabalho Sim, ao despertar da nossa essência erótica? Fala um pouquinho. tá. Bom, primeiro assim, a gente precisa entender que dentro do contexto que nós vivemos, né, a nível social, o erotismo é uma coisa que ficou um pouco distorcida, né, banalizada, assim, a gente não entende muito bem o que é o erótico, né? Porque a gente tem uma referência muito da pornografia e a gente vai para esse outro extremo, né, do pornô. A gente acha que tem alguma relação, né, o erótico com o pornô. Mas a gente está aqui nesse processo, né, também, né, o meu trabalho, também está vindo para a gente poder desconstruir o que é esse inconsciente coletivo, né, do erótico e trazer uma cultura positiva, né, uma cultura sagrada, mais humana, né, do que é o erótico. Então, vamos partir lá para a essência, né, do que é a essência do erotismo, né? O Eros significa, né, no grego é amor, né? É a energia do amor, a energia enfim, tem vários aspectos, né, do amor, tem um prisma do que pode ser o amor, mas o Eros, ele é como se fosse o desejo da nossa alma, né? Existe dentro da psicanálise também, né, dentro dos mitos, tem o mito de Eros e Psique, né, que resumidamente, né, explicando a história de como que a psique, né, que é a alma feminina também, né, mas a alma do homem e da mulher, a psique, ela tá, né, em todos nós, independente de gênero, como que a alma não vive sem Eros, né, não vive sem o desejo, e como que o desejo, né, Eros não vive sem a alma, então é como se fosse um casamento, né, então imagina que a nossa alma, ela precisa estar ativado essa energia de Eros, né, esse tesão pela vida. E como que a gente faz para ativar isso, né? Então, Eros, ele é como se fosse o desejo da nossa alma. Eros é como se fosse o poder que a gente tem interno, sabe? O poder feminino, principalmente, porque Eros está muito associado à energia feminina, né? E lembrando aqui também que, né, o feminino e o masculino habita em todos nós. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente pontuar, porque muita gente não sabe, né? Nós temos essa energia feminina e masculina, tanto os homens quanto as mulheres, isso independente de gênero, né? Então a gente pode às vezes, se familiarizar melhor nisso com a denominação do yin e yang, né? Enfim, dentro da psicanálise é o ânimos e ânimas, né? Eros e logos, né? Então, enfim, a gente tem aí o nosso lado racional, ativo, né? Que é o masculino, aquela energia que eu tô apontada ali e vou para aquela direção, né? A ação no mundo. Então, como que eu me relaciono, né, com as pessoas, como é que eu estou aqui me posicionando, criando não, né, mas agindo no mundo. E o feminino, que é o nosso lado interno, é o nosso lado de aceitação, de receptividade, de criatividade, principalmente. Então, Eros está ligado à nossa energia criativa, que é a nossa energia sexual, nossa energia erótica, né? Então, a nossa energia feminina, ela está pulsando aqui dentro da gente, mas muitas das vezes a gente reprime essa energia porque a gente tem medo de ativá-la, né? A gente está numa sociedade que nos reprime, né? A nível, enfim, histórico, né? Religioso. Então, assim, o nosso erótico, ele ficou adormecido, né? Essa energia erótica, ela está soterrada, digamos assim, né? Então, a gente vai perdendo a vitalidade, a criatividade, o tesão mesmo, né? Não só no campo da sexualidade, do sexual. Então, as mulheres, elas estão muito afastadas do feminino delas, né? Eu me incluo nisso porque eu também já estive muito. Então, a gente fica muito nesse lugar para fora, né? Agindo, fazendo, cumprindo o que a sociedade espera, e a gente não se permite sentir o nosso corpo, voltar para essa energia feminina. Então, a gente acaba criando alguns sintomas, né? Assim, por estar desconectada desse feminino, né? Por estar desconectada dessa vitalidade. Então, a gente acaba trazendo carência, insegurança, né? Assim, manipulação, aquela mulher que está sempre
ai, necessitada de amor, né? Porque não consegue entender que a gente tem isso dentro de nós, né? A gente não consegue se preencher do nosso próprio amor, né? Do amor próprio que habita em nós. Então, Eros é como se fosse uma ponte para esse amor, né? Para esse amor que a gente pode vir a sentir conosco, né? Então, se a gente está no feminino em desequilíbrio, né? Se a gente reprime essa energia, a gente vai externar de outras formas, né? Então, a gente vai ficar nessa inquietude, nesse desespero de encontrar uma pessoa, né? Nessa coisa da submissão também, né? O feminino em desequilíbrio, a gente aceita muita coisa, né? A mulher boazinha demais, né? Então a gente está sempre ali aceitando o que vem de uma forma não saudável, né? Não de uma forma submissa. Então, enfim, quando a gente começa a olhar para nós mesmas, né? Reconhecer que a gente tem essa força, né? Esse poder dentro da gente, a gente começa a elevar, né, a despertar isso e a equilibrar essas polaridades também, né, dentro de nós. Não negar o masculino, não negar o feminino, e a gente começa a se sentir muito melhor, né, muito mais maravilhosa, mais do que já somos. A gente começa a reconhecer que existe essa energia dentro da gente, né? É mais ou menos por aí, assim, o Eros, né? O despertar do Eros. Eu tô amando ouvir a sua fala, Camila, porque se a gente olhar historicamente, esse brilhantismo erótico feminino, ele foi aprisionado. Foi. Né? Então, existe uma construção desse aprisionamento, existe um processo da palavra que você usou, soterramento, da nossa energia erótica, sensual, essencial. E eu estou ouvindo que você faz um convite para a gente desamarrar, que é bem o convite do Ame-se, né? De libertação mesmo. Exatamente, exatamente. E é a gente entender como que a gente pode resgatar, né? Isso porque está dentro da gente, né? O erótico, ele é um poder, até mesmo na psicanálise, né? Que eu leio muito sobre o Jung, não sou psicanalista, né? Mas o Jung, ele fala que Eros é essa energia espiritual profundamente enraizada em nós mulheres, né? Também nos homens, mas assim, estamos falando do feminino, né? Dentro da mulher. Então, é uma energia que está ali e a gente não sabe como trabalhar. Então, o que acontece? Geralmente a gente ou reprime ou a gente esvazia, né? Por exemplo, a gente sente um tesão ali, uma vontade, aí a gente ou vai se aliviar logo rápido, né? A gente vai se masturbar ou quer transar, precisa transar com outro, né? E a gente alivia essa energia. Só que a gente não entende que ela pode ser canalizada, né? Para outras coisas também, para nossa criatividade, para o tesão pela vida, para o trabalho, né? Para tudo. Então, dentro do meu trabalho, eu também trago práticas, ferramentas para que a gente possa acessar esse erotismo, né, esse feminino, equilibrar essa polaridade, né, através do Tantra, por exemplo, que é uma linha espiritual também de práticas muito transformadoras, né, que entende que o nosso corpo é uma ferramenta de expansão de consciência, né. Então, é maravilhoso, mas existem outras técnicas também. Eu uso muito a dança, por exemplo, porque ela nos conecta muito com o feminino, né, de você acessar ali, às vezes a gente tem alguns arquétipos, né, dentro da gente, assim, várias mulheres em uma só, né, em um mês só. A gente tem várias aqui dentro, principalmente por conta do nosso ciclo, né? Então, isso é o feminino puro, né? Você se reconectar também com a tua ciclicidade, você entender que você não vai estar sempre numa energia externa, né? Você tem o seu momento de recolhimento também, de olhar para outras questões, dependendo da fase que você tá. E aí, enfim, a dança, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda, né, a gente a ir despertando. Então, mas em essência é isso, a gente resgatar ali dentro da gente o nosso poder mesmo, o nosso feminino sagrado. E quando eu falo de poder, não é que vou ser reativa, né, para o mundo, ou vou querer, né, fazer discurso de ódio, né, ou enfim. Não é isso, não é nesse lugar, mas é o poder que é aquele poder magnético, aquele poder, sabe, da leveza, da criatividade, da entrega mesmo, da autenticidade, do brincar, né? O erótico, ele tá muito relacionado à brincadeira também, a gente não se levar muito a sério, sabe? Então, é a inocência erótica, né, que a gente perdeu. Porque quando nós somos crianças, a gente tá com isso muito aceso, né, muito natural. E aí a gente foi perdendo, né? Então viramos essas mulheres rígidas e controladoras e que se comparam umas com as outras e isso vai nos desempoderando, né? Então quando a gente começa a acessar essa potência, isso é assustador para a sociedade. Então é por isso que a gente tem medo, né, de fazer isso. Mas
é muito libertador, é um caminho de libertação mesmo. E quando eu falo de sagrado também, é porque a gente pode entender que isso é sagrado, né? Sagrado, isso independente de crença ou de dogma, de religião, não tem nada a ver com isso. Mas é sacralizar essa energia, né? Sacralizar isso porque isso também nos empodera muito mais, né? A gente entender que é uma força muito sagrada, é uma força muito poderosa, uma energia poderosa, né? E quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai criando essa autoconfiança, né? Mas é um caminho, é um processo da mulher, assim, não é uma coisa de um dia para o outro eu despertei, né? Essa deusa erótica aqui dentro. Mas é linda. Eu também tenho tantas camadas ainda para desconstruir, né? Então a gente segue num processo, né? De ir se conhecendo. É um mergulho profundo, né? Porque acho que para a gente entender, né? Se reconectar com esse erotismo, é preciso mergulhar, é preciso se aprofundar. E às vezes tem ali, né? Questões que a gente não quer ver, ou coisas que a gente não quer olhar, né? Para nós, bloqueios, negações. Mas é um processo de cura muito bonito, assim, a cura do feminino, né? Na mulher. Sim. Você falou bastante. sobre algo que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho mais, que é essa relação da nossa sexualidade, do nosso erotismo com a nossa espiritualidade, né, Camila? Porque na sociedade ocidental aqui, né, Brasil, Estados Unidos, que for, a sexualidade está completamente dissociada da espiritualidade na nossa construção mental, né? Então, você viver a sua essência erótica por conta das religiões judaico-cristãs, principalmente, é pecado. Te afasta de Deus, te afasta né, do sagrado. E você está trazendo uma fala que é o contrário disso. Que você viver e dar vazão para a sua vivência, para a sua essência erótica, é sacralizar a sua vivência e acessar a sua essência espiritual. Fala um pouquinho mais disso para gente. Então, é exatamente isso, né? Porque no Oriente, né? Nas culturas já no hindu, né? Na Índia, enfim, na filosofia hinduísta, no então, posso continuar? Sim. Então, pois é, no Oriente, né, assim, isso já é muito... A sexualidade e a espiritualidade, ela tá muito já interligada, né? Então, aqui no Oriente, no Ocidente, que a gente ainda tá desconectando, né, uma coisa da outra, mas a gente ainda vê isso como algo desconectado, né? Mas a sexualidade, ela é a espiritualidade também, né? Só que a gente acha que a sexualidade é uma coisa só carnal, né? Porque a gente o quê? A gente reproduz esse padrão de que é só o ato sexual, o corpo, né? Conectar com outro corpo. E a gente fica muito ainda na superfície do que pode ser uma experiência, né? Sexual, uma experiência divina, né? Mas quando a gente começa a entender que a sexualidade e a espiritualidade, elas andam juntas porque a energia que a gente tem aqui dentro, né? Ela é uma energia que nos conecta, né? Ela a gente pode acessar o divino em nós, né? A gente pode acessar o samadhi, o nirvana, né? Como eles chamam, né? Os yogis chamam. A gente tem uma energia muito poderosa, né? Tem um terapeuta que é o Reich, não sei se você conhece, né? Terapeuta reichiano, né? Terapia reichiana. Ele fala muito sobre isso também de uma forma mais biológica, mas da função do orgasmo, por exemplo, né? Porque quando a gente entende que a gente pode canalizar essa energia e elevar essa energia pulsante, né? Do prazer, do tesão, do orgasmo, a gente pode levar essa energia, a gente pode trazer até mesmo cura, né? Sensações diferentes no corpo, mas a gente também se conecta com o nosso eu superior, né? Com o nosso espiritual dentro da gente. Então, é uma prática espiritual, o sexo, né? O sexo, e quando eu falo sexo, não só com o outro, mas né, com nós mesmas, quando a gente começa a entender que dá para ir além do que a gente aprendeu, né? Então, a gente começa a se conectar com a nossa espiritualidade. E isso, assim, de uma maneira muito sagrada mesmo, porque até mesmo nas antigas civilizações, né, no passado, lá na Índia, né, principalmente, enfim,
o sexo ele era visto realmente como um ritual, né? Uma sacralização muito maravilhosa. E porque realmente quando você junta ali duas forças, né? Você tá criando uma terceira coisa, uma terceira energia, né? Você tá elevando, você tá ascendendo. E a gente, né? Na sociedade a gente banalizou esse ato, né? E banalizou ou reprime, né? Ou reprime ou banaliza. Então, se a gente começa a entender que é natural, é algo natural, a primeira coisa eu acho que é naturalizar isso, né? Porque a energia sexual, ela é poderosa e ela é natural, né? Nossa, o sexo é algo natural. Enfim, a gente tem essa naturalidade, né, aqui dentro da gente. Quanto mais a gente começar a entender isso, né, ou trazer isso pro campo do diálogo, né, de tirar os tabus, os véus, mais a gente vai conseguir entender que está tudo interligado, né? Então, por exemplo, no caminho do Tantra, né, que não é sexo, Tantra não é sexo, Tantra não é nada disso, né? Por favor, vamos esclarecer. Né? Mas o Tantra, ele engloba dentro das práticas também a sexualidade do ser, né? Porque é algo natural. Então, assim, se eu estou elevando, né, através das práticas, eu estou elevando a minha energia, isso vai me trazer uma consciência expandida, né, do meu ser. Então, se essa energia, ela tá ali na base da nossa espinha, né, a energia sexual. No hindu, a gente chama de Kundalini, né, Kundalini, né, ou enfim, que é a energia cósmica, vital, sexual, sagrada, ela tá ali, né? Kundalini significa serpente, né? Então, a gente imagina que a gente tem uma serpente enrolada ali na base da espinha. E se a gente sabe, né, como elevar essa serpente, né, como subir com ela para o nosso corpo, a gente vai abrindo o nosso centro de energia, né? A gente vai conectando com o coração, a gente vai expandindo, a gente vai não só fisicamente sentindo mais prazer com o nosso corpo, mas a gente se torna mais ativa, vital, criativa, energizada, com tesão, né? E isso não tem nada de perverso, né? De pervertido. Não é uma coisa que a gente fala sobre isso pensando né, como o Ocidente pensaria, né? Digamos assim, mas é de uma maneira muito sagrada mesmo, porque é a energia vital, a energia da vida, né? Nossa força. Então, se a gente começa a aprender a usar isso como poder, né? Poder divino mesmo, porque é um poder realmente espiritual, é uma coisa misteriosa, né? Ninguém sabe muito bem explicar o que é, né, o orgasmo, o que é o sexo, o que é o que não é, né? O que é esse tesão que eu sinto. E a mulher, principalmente, no nosso corpo, ele tem tantos mistérios, né? Quando a gente está falando de prazer, de sentidos e de o que a gente pode experienciar. Então, assim, quanto mais a gente se abrir para experienciar, é melhor, né? Então, e a gente vai entendendo essas sensações e vai entendendo que isso tudo está no campo do espiritual também. Não é só físico, né? Eu vou ter sensação física, mas a conexão, se a gente se permite se entregar, é muito maior, né? É uma coisa que vai para além. E isso nas tradições, né, tântricas, nas tradições, enfim, né, do Oriente, isso já é muito, muito normalizado, né? Naturalizado, na verdade. E aqui a gente tem muito o que aprender ainda em relação a isso, né? Essa sua fala, para mim, ela é fundamental, Camila, para o entendimento dessa, fazendo esse paralelo do empoderamento da sua sexualidade, do seu prazer, como fonte de empoderamento para a vida. Né? Porque Exato. O que você está falando é energia sexual é energia de vida. Ora, todos nós estamos aqui nesse mundo através do sexo. Não Exato. Dá para negar isso, né? O sexo é capaz de gerar um milagre divino, que é a criação de uma nova vida. E como que a gente coloca o sexo numa caixinha de perversão, de proibição, de culpa e de vergonha, como a gente faz? Se é o nosso aspecto que nos lembra, né? Que é um lembrete da nossa divindade. Então, eu te ouço fazendo um chamado para realmente as pessoas reivindicarem, e eu sei que você trabalha com mulheres, então, para que as mulheres reivindiquem essa potência Exato. Divina, espiritual, que transcende, né? Porque o orgasmo, ele transcende o corpo. Transcende, exatamente. E isso, e é de dentro para fora, né? Sim. De dentro para fora. Sim.
É uma fala muito linda, Camila, muito linda essa sua fala, que me toca profundamente, conversa muito com o que eu faço também profissionalmente, e, e, e eu espero que as mulheres que estejam assistindo, as mulheres, os homens, as pessoas não binárias, estejam assistindo, consigam captar a profundidade dessa fala, consigam entender a profundidade que é aceitar a nossa essência erótica como a nossa essência divina, como a transcendência do corpo para o espírito, para algo que é muito maior e muito mais potente. Me fala um pouquinho sobre Eros como a ponte para o amor. Ai, então, como eu estava falando, né? A gente tem dentro de nós, assim, nós temos três forças primordiais, assim, que regem, né, nós como seres humanos. Que é a força sexual, que é essa força que a gente tá, né, a gente vem com ela, é uma coisa animalesca, né, da reprodução, animal mesmo, né, a gente tem essa força. A gente tem a força de Eros, que é isso que a gente está falando, né? Esse pulsar, esse tesão, esse desejo. E a gente tem a força do amor, que é esse amor incondicional que a gente sente, né? Que a gente começa a sentir por nós, pelo outro, pela vida, por tudo. Só que para a gente chegar, né, nesse. É mais ou menos como né, Eros e Psique traz para a gente, né? Para a gente chegar nessa força, para a gente chegar nesse amor, né? Para a gente conectar com o amor, seja um amor, né, fraternal, um amor, né, enfim, afetivo, ou amor pelas coisas, né? Por tudo. Para a gente conseguir acessar esse amor, é preciso a gente fazer uma ponte, né? Então a ponte, geralmente, o que eu sinto na minha jornada, e eu sinto também nos meus estudos, né, e no que eu trago também para o meu trabalho, que Eros, né, o desejo da nossa alma, é o que vai levar a gente para o amor, né, para sentir o que é esse estado de amor, porque se a gente não está com vitalidade, se a gente não tem, né, desejos, se a gente não sente tesão, a gente não vai conseguir acender essa chama para levar a gente para esse amor, né, para esse amor que transborda, para esse amor próprio, enfim. Então, quando a gente tá sem vitalidade, sem tesão, sem vontade, sem criatividade, sem ânimo, é claro que a vida sexual não vai estar legal, né? Que eu não vou sentir amor, vou me sentir apática, não vou estar, minha vida vai estar mais cinza, né? Então, se eu consigo ativar Eros dentro do meu corpo, dentro de mim, dentro da minha vida, né? Eu vou começar a ir para um lugar de amor, né? Eu vou começar a me sentir mais amada, mais amável, né? Amada, digo, eu comigo mesma, né? Vou começar a me amar mais, vou começar a trazer, abrir esse amor, né? E a nível energético, falando de chakras, né? A gente começa a abrir esse chakra cardíaco, que é o chakra do amor, né? Do amor próprio. Então, quando eu faço trabalho com as mulheres, geralmente eu até mesmo começo fazendo um trabalho de abertura desse campo aqui, porque às vezes se eu não tô me amando, né, ou se eu não tô se eu tô com muitas mágoas ou muitos rancores ou falta de auto-perdão, né, não consigo me perdoar pelas coisas que aconteceram, enfim, tudo relacionado a esse chakra, né, ao coração. Se eu tô com o coração pesado, né, não tô conseguindo esvaziar, né, o que tá aqui dentro, se eu começo a ativar Eros, se eu começo a ativar esse tesão, às vezes pode ser que ele nem consiga acessar esse coração, né, nem consiga fazer essa ponte. E às vezes a gente fica ali só naquela energia do tesão, meio que em desequilíbrio, né? Que é o que às vezes a gente também, a vida toda faz, né? Isso. A gente fica ali com aquele Eros que não se sustenta. Então, eu vou sentir tesão agora por uma pessoa, eu vou ficar ali com ela um pouco, aí eu já desencanei, a paixão apagou. Aí vou pular para outra pessoa. Ou comigo mesma, né? Tem um tesão de fazer alguma coisa que, mas eu não tô amando o que eu tô fazendo, eu não tô com, sabe, eu não tô sentindo amor por isso. Então, acaba que fica ali, sabe? Então, assim, acho que para as relações, isso para nível relacional conosco, mas com todos nós, né? Não existe Eros sem amor, né? Não existe amor sem Eros, não existe o sexo sem amor, o amor sem o sexual, né? São pilares. Imagina que acho que são três chaves importantíssimas para uma relação, por exemplo, né? Principalmente uma relação com o outro, mas também com a gente, né? Assim, então, entender que a gente tem essas três forças e elas são como se fosse uma tríade, né? Então, se me falta Eros, eu vou ser só essa pessoa fraterna que ama ou que não ama, né? Não consegue amar, né? Então, assim, o desejo, ele ativa a nossa vontade de se melhorar, de evoluir, né? De se abrir para o amor,
né? Então, até mesmo uma pessoa que você acha que ela não ame, que ela seja uma pessoa, sabe, uma pessoa gananciosa, sei lá, uma pessoa que tá aí na sombra, né? Que, sei lá, pega uma pessoa, né, que tá no extremo do negativo, né? Sei lá, um bandido, não sei. Alguém que tá no ódio. Essa pessoa, se ela consegue ativar o Eros dentro dela, se ela consegue ativar o desejo por alguma coisa, ela vai chegar também perto desse amor. Por mais que ela esteja completamente, né, na sombra, na depressão, se ela consegue ativar Eros, ela vai chegar um pouquinho mais perto do que pode ser esse amor, né? Desse amor próprio, desse amor pelo outro. Então, é uma energia que se a gente reprime, se a gente se apaga, se a gente nega, é muito mais desafiador a gente sentir realmente o que é o amor, né? Que a gente está aqui para aprender a amar. Ninguém sabe, né, 100% o que é o amor, né? Mas a gente está aqui para isso, para aprender. E Eros pode nos levar a abrir isso, né? Abrir esse amor. Então é mais ou menos por aí, assim, sabe? O que eu sinto, o que eu vivencio, o que eu vejo, né? Dentro das minhas práticas também, que a partir do momento que eu comecei a ativar esse desejo de novo, eu comecei a trazer esse amor muito forte, né? Por mim, aceitação, sabe? Você entra num outro estado. Então, é muito lindo, assim, é muito bonito mesmo, porque a nossa alma realmente não se sustenta sem esse desejo, né? Imaginar que a gente está aqui para saber, né? Equilibrar essas três forças, assim. É por aí. Maravilhosa tua fala, Camila. Nossa. Eu vou falando, eu tô com a colinha aqui, eu vou falando, vai fluindo aí. O que eu acho que a gente poderia direcionar um pouquinho agora você mesma comentou no começo da sua fala do medo, né? Do medo que você percebe as mulheres sentindo em acessar tanto poder. E eu Isso. percebo a mesma coisa, tanto na minha jornada, na minha trajetória, que eu falei, caraca, eu posso sentir tudo isso? Opa! Né? E também eu vejo com as minhas alunas, as minhas clientes. Então, como que como que a gente pode convidar as pessoas a abrirem um espaço para explorar tanto poder? Porque dá medo. Tá bom, eu sou tudo isso, eu sou poderosa desse jeito, eu sou criativa desse jeito, eu sou sensual desse jeito, eu sou magnética, eu tenho uma energia magnética. Como assim? Né? Quantas pessoas não se curvam, não se contraem só de ouvir essa fala? Isso. Só de ouvir essa fala. Então, quais convites você tem a fazer para que essas pessoas possam se abrir para a exploração desse poder todo? Tá. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente entrar num processo de permissividade, né? De permissão, assim, de colocar dentro de nós a permissão para a gente poder explorar o nosso corpo, explorar as sensações do nosso corpo, sem expectativa, né? Sem precisar chegar em algum lugar, né? Assim, eu quero, ou eu preciso, sei lá, preciso sentir a minha potência, né? Ou preciso. Porque isso tudo é a mente, né? A mente vai querer criar expectativas e por criar expectativas, ou ela trava, né? Não vou fazer, tenho medo, né? Ou ela vai e às vezes não é aquilo que ela espera, né? Que aconteça. Então, às vezes, numa prática, né? Ou alguma coisa que você vai fazer ali, se você está sempre no mental, fica mais desafiador. Então, o convite que eu faço é primeiro entrar na permissão. E quando eu falo de permissão, eu sempre trago uma chave que eu acho muito importante, que eu sempre faço isso em qualquer lugar, né? Assim, estou em roda, estou em atendimento, que é trazer a respiração para a primeira coisa. Porque o que acontece? Quando a gente não respira, quando a gente não está presente, que é o comum, né? A gente está no automático, na mente e tal, fica mais fácil a gente ser guiado por essa autossabotadora que está falando, não vou fazer, não quero, tenho medo, né? Só que quando a gente relaxa e começa a respirar consciente, né? Aí é um leque, né, de práticas de respiração. Mas se eu só parar e já ficar ali um pouquinho comigo, só respirando, respiração, só isso. Eu já começo a me tornar mais aberta e receptiva para ter uma experiência diferente, para experienciar o que é realmente acessar esse poder, né? Porque a gente está numa resistência, né? Nós mulheres, a gente se tornou rígida, né? A gente está nessa rigidez, nessa coisa da desconexão do feminino mesmo, né? Que é a não entrega, que é
né, a reatividade, eu tenho que estar sempre aqui, firme, eu não posso, eu tenho medo. Só que às vezes a gente nem sabe que tem medo, né? A gente acha que aquilo, não é para mim. Isso aí, será que é para mim? Acho que não é para mim. Só que isso vem de um medo, é o medo do, né, do desconhecido. Então, se a gente traz, por exemplo, essa chave, né, que eu sempre trago, né, respirar. Então, vamos respirar, vamos começar pelo básico, né? Vamos trazer a respiração para o nosso corpo. Isso já vai abrindo um senso de permissão, tipo, nossa, isso aqui estou sentindo meu corpo, caramba, né? Vou aos pouquinhos, porque se a gente já mira lá no, você tem um poder, né? Uma coisa aí maravilhosa dentro de você, que é o objetivo final, né? Final no sentido assim, é o objetivo que eu quero que as mulheres sintam. Mas, geralmente, né, eu acho que é começar do pequeno mesmo, né? Vamos respirar um pouco no seu corpo, vamos, né, se permitir. Então, isso vai também trazendo muitas questões a nível de crenças, né, limitantes que a mulher tem, de padrões que estão aí enraizados. Então, eu sempre também estimulo, né, a mulher quando ela começa nesse processo de, vamos só respirar um pouquinho, dela escrever o que ela sente, né? Escrever é muito legal. Então, assim, se eu tô me sentindo, me senti estranha fazendo isso, né? Não consegui me concentrar, ou, tive muita resistência, ou, fluiu bem para mim, né? Então, quando a gente escreve, a gente nomeia o que a gente está sentindo, fica muito mais fácil identificar o que está ali para ser curado, né? Como que a gente pode ir mergulhando. Então, imagina que são camadas, né? Que a gente vai acessando. Então, o convite, eu acho que é primeiro entender que tá tudo bem, né? Que a gente tem essa permissão, que é tudo nosso, tá tudo dentro da gente, não tem nada fora, a gente tá só olhando o que tá dentro da gente, né? Só que por muito tempo a gente ficou nesse inconsciente de que é errado, é sujo, é feio, nosso poder ele é misterioso demais, né? É uma ameaça, né, para a sociedade. Então, isso tudo está no nosso campo mental. Então, assim, a permissão, ela vem junto com a gente fazer esse desbloqueio, né, de crenças, desbloqueio do que está aqui na mente. E a respiração faz a gente sair do mental, né, faz a gente entrar no corpo. Então, se eu estou na presença do meu corpo, a mente fica mais esvaziada, né? Não que ela nunca vai se deixar de esvaziar, né? Meditação não ensina a gente a fazer isso. Ela ensina a gente a só não se identificar com o que está ali, né? Mas entrar para o corpo. Então, assim, é a incorporação mesmo, sabe? É voltar para o meu eixo aqui, né? Vou experienciar os sentidos, vou, né, explorar coisas que estão para além da minha mente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe? Sair do mental num primeiro estágio, para eu entender que essa experiência pode ser um sopro, né? Pode ser só uma respiração, eu já vou sentir um pouquinho dessa potência, sabe? Eu já vou sentir melhor, porque o feminino é isso, né? O erótico é isso, é você se permitir sentir, né? A sensualidade não é eu vou, enfim, testar técnicas para como eu vou ser mais sexy, né? Como que, se eu fizer isso eu vou ser sexy, sensual. Não é por aí, né? A sensualidade é uma coisa natural nossa e o sensual tá ligado ao despertar dos sentidos, né? Então, como que eu me relaciono com os sentidos, né? Como é que se eu tô comendo uma coisa com prazer, será que eu tô tomando banho, eu tô sentindo aquela sensação gostosa? Será que eu tô, né, fazendo uma automassagem em mim, tô sentindo a textura do meu corpo? Como é que eu me relaciono, né, com os sentidos? Porque a gente está muito numa desconexão, né, disso. Então, o sensual, o erótico, ele tá relacionado a voltar para esse sentir, né? Que é o feminino puro, é a sensação, é o sentir, a emoção, é o acolher. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, assim, permissão, né? Permita-se, só respirar, já vai te dar um bom começo, eu acho. E você falou do sentir, né, Camila? Esse estilo de vida que a gente tem levado, principalmente com esse uso exagerado de tecnologia, de celular, de computador, tudo isso quem vive em grandes centros, né? A coisa da violência, do ficar muito tempo no trânsito, do medo quando você está num transporte público, alguma coisa assim. Tudo isso vai criando camadas aí que nos afastam desse sentir, que nos afastam do perceber as sensações corporais,
né? Que nos afastam de tomar um banho e sentir a água batendo e quais sensações ela desperta no corpo. Então, eu ouço muito na sua fala esse convite de fazer o caminho inverso. Exato, desacelerar. É, é. É. E sair da dormência, né? Porque eu acho que a gente está vivendo uma crise mundial de dormência corporal. Total, de sensibilidade, né? Aquela coisa de É, rigidez mesmo, né? Não sinto nada, sou um bloquinho de concreto. sim. Não sinto nada, mas quero sentir prazer. E o Isso, grande lance é que para sentir prazer, você vai ter que aprender a sentir tudo de novo. exato. Tá ali, né? Exatamente, é coisas que se complementam, né? E a gente está nesse piloto automático, Hum, querendo, né, um amor, querendo amar, querendo alguém, querendo não sei o quê, querendo sentir isso, aquilo, mas a gente não olha para nós, né? hum, A gente não está olhando para a gente não está se permitindo. Então, por isso que a gente acaba criando relações que são tóxicas, relações que são porque estão pautadas num desequilíbrio das nossas energias internas, né? Então, essa coisa que você falou, né, da gente realmente estar nesse piloto automático, nessa rigidez toda, isso é uma desconexão com o nosso feminino, né? E a gente achar que o masculino em nós tem que ser essa coisa de estar sempre para fora, fazendo, agindo e criando. E hum. isso é muito tóxico para nós, né? Porque o masculino em equilíbrio, ele tá focado, ele sabe o que vai fazer, a hora que vai fazer, como, né? A gente tá aqui assim, a gente sente o que quer ser expressado para o mundo, né? A gente ativa o nosso feminino, o nosso Eros. E aí no masculino eu vou lá e organizo o que tem que ser feito, e faço e pronto, e otimizo meu tempo, né? É saber utilizar as duas energias de forma sadia. Então, o convite realmente é esse: voltar, desacelerar, né? Entender a nossa ciclicidade, isso como mulher, né? Para quem se reconhece como mulher, reconhecer a nossa ciclicidade para entender agora eu estou numa energia mais mais comigo, mais interna. Então eu vou aproveitar para fazer tal coisa que é mais intuitiva. Aí depois eu vou agir, né? Porque senão a gente fica presa numa fase só do ciclo, por exemplo, fica sempre agindo para fora e não dá tempo de voltar para essa sensibilidade, né? Uhum. E então o caminho é esse, assim, é você o que eu sugeriria é a mulher ela ter um momento do dia dela, porque eu sei que a gente, cara, a gente não tá, né? A gente tem a nossa vida, a Hum. gente tem muita coisa para fazer, para, né, filho para cuidar e trabalho e não sei o quê. E agora na pandemia, então, né, nesse momento que a gente está vivendo também, tá tudo junto ao mesmo tempo, né? A mesma coisa. Então, é assim, tirar pelo menos 30 minutos do seu dia, sabe? Para você se perceber, para você fazer, nem que fosse por né, um mini ritualzinho ali de auto-amor, sabe? Começar por aí, porque a gente não prioriza o nosso prazer, a gente não prioriza isso, né? A gente faz quando dá. Ah, vou aqui me aliviar antes de dormir porque quero relaxar, né? Isso quando faz, né? Então, assim, vamos sacralizar um pouco, né? Vamos trazer a consciência mesmo, né? De que eu mereço me dar amor, eu mereço me dar prazer, eu mereço me conectar com o meu feminino, né? Então, eu ensino para as mulheres também, né? Como criar um espaço sagrado, um espaço de segurança, né? Porque a mulher tem que se sentir relaxada, segura, senão ela não vai conseguir se entregar. Então, assim, criar um espaço, né? Para você e começar do básico mesmo, né? Respirando no seu corpo, colocando uma música, ouvindo, sentindo o que acontece no seu corpo, né? Se permitir tocar o seu corpo de uma forma mais, né, sutil. Sair desse padrão do que tem que ser se dá prazer também, né? Porque não é uma regra, não existe uma regra, né? Cada mulher vai fazer de um jeito e eu não tô aqui para criar, né, um passo a passo. Mas é por aí, né? Permitir sentir. Eu acho que é a chave, né? Permissão para sentir. Sim. E como que fica nisso tudo que você está falando, Camila? E principalmente quando a gente vem para o corpo, para o Tá. acessar o corpo, tocar o corpo. Tanta vergonha, tanta culpa com a masturbação, com o alto prazer, com o sexo ser diferente do que essa construção da pornografia e da mídia estão fazendo, né? Então, o sexo tem que ter penetração. Oi? Não. Né? Sexo Não, não. penetração é uma possibilidade dentro do sexo, né? Então, quando a gente faz esse convite, quando você traz esse convite lindo de ritualizar, sacralizar o seu toque, o seu alto prazer e tal,
E as mulheres encontram culpa e vergonha. Poxa, Uhum. eu tenho vergonha de me masturbar, eu sinto culpa por, sei lá, eu sou casada e eu vou me masturbar enquanto o meu marido está fora, quer dizer, como se o meu prazer fosse dele, porque agora eu sou casada, né? Como que Sim. você enxerga esse caminho de transcender mesmo, de conseguir ir além da culpa e da vergonha no acesso ao próprio corpo e a esse corpo que é prazeroso, né? Sim. Deu uma paradinha, mas voltou. Então, sim, assim, o que eu mais vejo, o que mais chega para mim, né? São mulheres realmente com vergonha, com culpa, com medo e segurança, porque é o que está no nosso enraizado em nós, né? Que a gente não pode ou não deve. Então, a gente, desde criança, né? Isso vem muito da infância também, né? Aquela coisa de, não pode, né? Tira a mão daí, isso é feio, isso é sujo. E a gente vai condicionando a nossa mente a acreditar que isso realmente é uma coisa ruim, né? A gente sente culpa, né? Aquela coisa de, vou me masturbar e aí eu vou me sentir vazia depois, vou me sentir mal, vou me sentir estranha. Geralmente é o que acontece, né? E também isso está muito enraizado no que a gente aprendeu. Então a gente aprendeu que masturbação é só fricção do nosso clitóris né, e acabou. A gente entende isso, né? Eu amo o clitóris, ele é, nossa, uma bênção, né, para nós, mas não existe só ele ali, né? Ele tá sobrecarregado um pouquinho. Então, assim, a gente aprendeu que só existe esse tipo de autoprazer, né? Então, que é o orgasmo de pico, né? É o orgasmo ou a sensação de explosiva, que está muito relacionado ao quê? Ao homem também, né? O orgasmo masculino, então a ejaculação, então eu tenho uma linha reta, eu tenho que chegar em algum lugar. E nós mulheres acabamos nos adaptando a esse modo padrão, né, de se dar prazer, né? Porque a gente acha que a gente tem que chegar em um lugar, que a gente tem que gozar também, senão a gente não vai sentir prazer. E existem diferenças, né, entre gozar, sentir prazer, ejacular, enfim. E a gente acha que a gente só pode se sentir que está sendo prazeroso se a gente se a gente tem que chegar naquele lugar, né? Então, a gente fica focado nisso, né? Nossa mente fica focada ali. E a gente não consegue relaxar. Então, a gente não consegue entrar no estado de realmente presença no corpo, de sentir nosso corpo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, assim que eu sugiro, né, não tem que nada, mas eu sugiro, convido a desassociar o prazer do nosso órgão genital apenas, né? Então, o prazer não tá só ali. Não existe só o prazer ali. Então, assim, primeira coisa eu sempre convido a mulher a relaxar de outras formas, né? Então, assim, você deita, você deixa as pernas abertas, né? Que isso já é uma mega dificuldade, né? Como assim eu vou relaxar? Né? Porque o que a gente aprendeu é tensionar. Então, eu vou estar sempre friccionando, tensionando, né? Eu vou estar ali, né, esfregando, ou até mesmo com o outro, né? Eu tô roçando no outro, eu tô tensionando o movimento. E tô o quê? Prendendo a respiração. Eu não tô preocupado, né? Se eu tô respirando, se eu tô relaxando, entregando. Então, o convite é relaxa, entrega, né? E aí, isso sozinha, tô falando do alto prazer, tá? Da mulher. Não tô falando da relação com o outro, né? Mas isso pode, depois você leva isso pro casal, né? Sim. Mas você deita, você relaxa, você abre a perna, você fica ali só respirando, né? Em você, só respirando, não precisa se tocar, né? Você começa a visualizar, você pode até imaginar, né? Que você tá trazendo a respiração lá da sua vulva, né, da sua ioni, você está levando, né, energia para ali. Então, para onde a gente leva atenção, a energia começa a fluir, né? Então, se eu estou ali respirando na minha vulva, né, começando a fazer um trabalho de relaxamento no corpo, deitada mesmo, ali, fico ali só sentindo o que acontece, né, as sensações do meu corpo, sem tocar, não preciso nem tocar no primeiro momento. Eu vou começar a sentir outros tipos, né? Outro tipo de prazer. Então, a gente começa a levar o orgasmo, né? A sensação orgástica para o nosso corpo, né? E isso é um processo de práticas, porque o que é o orgasmo? Ele pode ser muita coisa, não precisa ser só esse pico de, gozei, né? Estimulei aqui, pronto, aliviei, que é o que a gente faz, né? Com a energia, a gente vai aliviando. Então, o orgasmo ele pode ser um suspiro, um arrepio, uma sensação, né? Tudo isso pode ser um orgasmo, só que a gente acha que só existe um tipo, né? E se a gente não consegue atingir, a gente se frustra ou a gente não se entrega, não relaxa.
Então, muitas de nós estão ainda nesse condicionamento, né? De mental mesmo, assim. E a culpa, ela vem junto porque, assim, se eu não... será que eu vou conseguir me entregar? Será que, sabe? E vários tabus ao longo do processo com a relação, na relação com o outro, né? Então, por isso que o convite é sempre você experienciar isso em você, né? Voltar a ser curiosa a respeito do seu corpo, né? Das sensações do seu corpo, sem precisar se tocar ou eu vou ter que me masturbar de certa maneira, de certa técnica, de certo jeito. Relaxa, né? Vamos primeiro só deitar, né? Põe uma música, abre as pernas, fica ali respirando, né? Vai sentindo o seu corpo. E é uma coisa muito básica, né? Que a gente se desconectou. E isso também é prazer, isso também pode ser uma sensação orgástica no nosso corpo, sabe? Então é por aí, assim. E desconstruindo o que significa se dar prazer, né? Não existe só esse um lugar, né? Mecanizado, padronizado que a gente aprendeu, que está relacionado muito à ejaculação masculina, né? Está muito relacionado a isso. Mas o feminino, nosso corpo, ele tem uma plasticidade erótica maravilhosa, a gente consegue sentir prazer, né, de formas muito poderosas e diferentes e, né, que nem eu sei quais são todas as formas que a gente pode sentir prazer, né? Então, assim, nosso corpo, ele tem uma potência orgástica maravilhosa e a gente tá só no 1% do iceberg ali, né? Então, entender que existe algo a mais e se permitir se entregar mesmo, né? E aí a culpa ela vai esvaziando, porque a gente reprime tanta coisa que isso fica somatizado no corpo, né? Então a gente tem ali as tensões, né, no corpo, nossa vulva, a gente tem repressão ali, né? Então às vezes a gente contrai, não consegue sentir prazer ali, porque tem muita emoção estagnada. Então só de levar a respiração consciente para esse lugar, né? Visualizar que você está levando amor para essa parte do teu corpo, você já começa a se abrir mais, você começa a relaxar mais, distensionar mais, né? E isso envolve, porque quando vai para o corpo, a tensão, né? Porque já estava na mente há muito tempo. Então, o excesso de culpa que a gente carrega na vida, né? Das nossas ancestrais também, né? Isso Sim. faz a gente ter um corpo muito bloqueado. Sim. Então, a respiração, a primeira chave mesmo, assim, né? É abrir, né? Ela limpa, né? Ela começa a abrir nosso corpo, a limpar toxinas, a nos conectar com a nossa divindade. Aí a gente vai trazendo outras chaves, né? Mas é um processo, um caminho. Então, só para você recordar o seu sentir no seu corpo, para mim essa é a chave de todas, assim, né? E é isso, é um caminho mesmo, um caminho de permissão e de aceitação, que é o feminino, né? Puro, assim, aceitar, entregar, né? Se entregar e não resistir, não ficar no mental, né? Que é o masculino também em desequilíbrio, né? Ficar só ali no racional, né? E não é por aí. Acho que é isso. Linda sua fala, Camila. É esse convite realmente para rendição ao amor, né? Que é Eros. Exato. Exatamente. É se render a isso. Camila, nossa, poderia ficar horas conversando aqui com você sobre esse tema. Eu amo. Mas à medida que a gente vai caminhando para o final da nossa conversa, eu queria muito ouvir como que você acha que tudo isso que você falou tão lindamente hoje, que me tocou tão profundamente, se conecta a uma revolução amorosa. Ai, nossa, é perfeita essa pergunta. Vou responder com o coração, porque eu não pensei numa resposta, mas a revolução amorosa, para mim, ela se inicia nesse momento em que eu entendo que eu sou amor, né? Que nós somos amor. Então, como que eu posso me render a isso, né? Na minha visão, tá dentro de tudo isso que eu falei, assim, da gente se permitir sentir, da gente se permitir voltar para nossa energia feminina e entender que isso é muito poderoso, né? E a revolução amorosa, ela tá relacionada a ativar esse tesão para que a gente possa trazer mudanças significativas para nossa vida, né? Não só para nossa vida, mas para o nosso entorno, para tudo, né? Então, o amor, ele é o único caminho para mim, sabe? Tanto que o Tantra, para mim, é o caminho do amor, né? Isso tudo que a gente faz, você também está fazendo, é o caminho do amor, né? Então, assim, essa revolução, ela só nos recorda do que nós já somos, eu acho, sabe? Então, quanto mais a gente se entregar para esse processo,
mais a gente vai descobrindo, né? Lapidando esse diamante aí que está aqui dentro. E é isso, a revolução ela acontece conosco, né? Não sou eu nem você que vai fazer com que essas mulheres ou que com todas nós, né, a gente se ame, né? É um processo muito assim da gente se permitir mesmo, né? Então, para todas as mulheres que estão assistindo, que estão vendo, né, permita-se, porque está dentro de você, não é vendo essa aula que você vai despertar, você precisa internalizar, né? Incorporar dentro de você, praticar dentro de você essa entrega, essa aceitação e acho que é isso, assim, o amor ele tá aí dentro, a gente só precisa cavucar um pouquinho para encontrar, né? Encontrar esse amor que é Eros, né? Eros, amor e tá tudo maravilhoso, né? Eu posso ler só um trechinho de uma autora que eu separei aqui para ler para você? Não sei se você Claro, claro. que é a Audre Lorde. Você já leu alguma coisa sobre ela? Maravilhosa, né? Nossa, ela tem essa fala, né, do Eros como poder, né? Uhum. E acho que resume muito o que eu tô falando aqui. É maravilhoso o trabalho dela. E ela fala assim, né? Deixa eu aumentar aqui. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nosso mundo, mais que meramente estabelecer uma mudança de personagens no mesmo drama tedioso. Pois não só tocamos nossa fonte mais profundamente criativa, mas fazemos o que é fêmeo e autoafirmativo frente a uma sociedade racista, patriarcal e antierótica. Acho que fechamos. Esse texto da Audre Lorde, ele é pura inspiração, né? Esse texto chama Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder. A Audre, para quem não conhece, ela já faleceu, é uma mulher negra norte-americana, né, estadunidense, e ela foi ativista dos movimentos pelos direitos civis, mas com um recorte muito da libertação e emancipação das mulheres negras lésbicas. Então, ela tem uma produção tanto reflexiva, com artigos e tudo, mas também artística. Estou lendo um livro dela, que foi lançado aqui nos Estados Unidos, com uma coleção de poemas dela, que é a coisa mais linda, assim. Então, e ela traz justamente o resumo dessa sua fala, né? Esse trecho que você lê, ele diz tudo. Exatamente. Dessa apropriação do nosso brilhantismo erótico como fonte de emancipação, de libertação, mas também como combustível para a revolução e transformação social. Exato. Né? Porque se não tem desejo, se não tem a vitalidade, como é que a gente vai transformar o mundo, né? Exatamente. Maravilhosa, gente. Os contatos da Camila estão aqui embaixo. Sigam o Instagram dela. A Camila faz uma coisa no Instagram que eu acho linda demais, que são os aulões. Ela vai lá, fala, vai ter aulão disso. E ela dá uma aula lá para o pessoal. Então, assim, conheçam o trabalho dela. A Camila está com uma mensagem que vocês, espero que vocês tenham percebido aqui, que é uma mensagem de emancipação, de libertação muito profunda através do prazer. A gente merece prazer. Merece nosso direito de nascença, gente. Vamos sim, nessa revolução maravilhosa. Linda, Camila, muito obrigada, adorei conversar com você e seguimos juntas, seguimos aí fazendo as revoluções. É isso aí. Gratidão, minha flor. Adorei. Um beijo. Beijo.